Hyundai iX35, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo aqui nesse vídeo, eu vou fazer um levantamento completo aqui de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E a X35 aqui em análise, como eu disse, é na versão GLS top de linha com motor 2.0 16 válvulas, já flex automático, tração dianteira, porque estamos falando aqui de um modelo 2012. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu saí nesse vídeo foram cotados em agosto de 2023, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 62.024. Já a tabela FIPE bem acima desse valor, curiosamente, R$ 65.956. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome, né? E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul, se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ali já não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIPE, né, que é o maior valor, na pior das hipóteses, né, você vai desembolsar R$ 66.502,81 para já ter um carro desse aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIPE. Então vai ficar em R$ 2.638,24. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 33,66. Falando de seguro, que também é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse, eu fiz aqui uma estimativa de 5% sobre o valor aí da tabela FIPE, né, que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal. Fica então em R$ 3.297,80. Lembrando que este aqui é um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não, vai depender também da empresa que você fizer a cotação para o seu carro, então para cada realidade esse valor aqui pode ser maior ou menor, fique ligado. Falando agora de inflação que esse carro teve aí nos últimos 3 anos, para isso vamos pegar o valor dele de tabela cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em agosto de 2020 esse carro estava avaliado em R$ 50.758. Olha só como subiu de preço. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 5.066, o que dá 9,98%. Então é um carro que subiu mais de R$ 15 mil aí nos últimos 3 meses, ou aproximadamente 30%. Inflação bem expressiva, foi assim com praticamente todos os carros. Ainda praticamente todos estão mais caros do que custavam há 3 anos atrás, então aqui com a X35 não seria diferente. SUV de porte médio, bem procurado aí do mercado, bem valorizado, que segura bastante preço comparado com os concorrentes, então tá aí dessa forma. E esse valor aí de inflação não dá para utilizarmos para estimarmos como vai ser o preço desse carro daqui a 3 anos, né? Porque os valores estão ainda oscilando bastante, vários carros já começaram a cair, mas outros estão ainda subindo de preço de um mês para o outro. Então, vamos somar aqui o que apenas de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e seguro. Dessa forma, é um carro que vai te dar uma despesa média anual de R$ 5.967,70, o que dá por mês R$ 497,48 que você tem que separar ali do seu orçamento mensal para você ter um carro desse aí na sua garagem com IPVA pago, taxa de licenciamento
e um possível seguro também. Claro que esses valores podem ter alterações dependendo do estado que você mora, o IPVA muda, a alíquota, o seguro também, como eu disse, varia dependendo de vários fatores, mas numa média é um valor aproximado desse que você vai ter aí de despesas com relação a documentos. Falando agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um EX35 em 2012, mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que ficaram em R$ 225. E atenção com esse código que está aparecendo aqui, porque para esse ano modelo aí da X35, tinham dois modelos diferentes de pastilhas de freio aplicáveis, né? Uma é essa aqui de código N1256, se você comprar da Cobrec, ou a de código N1751, que custa R$ 319, mais caro um pouco. Então, antes de comprar pastilhas de freio para um carro desse, verifique com o seu mecânico lá o modelo correto, o formato, dimensões, código para você evitar de comprar a peça errada. Da mesma forma com os discos de freio. Aqui, o par de discos dianteiros da Fremax, código BD580, ficou por R$ 739. Mas tem também o de código BD586, que fica por R$ 668, se você optar pelos da Fremax, né? Tem outras fabricantes aí também no mercado com outros preços variados, mas aqui na Fremax seria dessa forma. Falando agora em velas, né? As 4 aqui da NGK ficaram em R$ 112. São velas até de preço acessível, considerando o porte desse carro, o motor que ele utiliza. Vamos falar dele um pouco mais em detalhes à frente nesse vídeo. Pneus, medidas 225, 5518. Já dá para esperar um preço salgado aí de pneus, não é verdade? Cotei que os Michelin Primacy 4 ficaram por R$ 3.196. E também valores de pneus podem variar um pouco aí dependendo da fabricante que você optar. Óleo de motor, viscosidade aqui recomendada pela Hyundai é 5W30. E esse motor pega 4.2 litros considerando a troca com filtro. Então, 5 litros de um Castrol Magnatex Top Start API SP 100% sintético ficaram por R$ 290. Correia de acessórios encontrei aqui da Gates por R$ 195 sem tensor inclusa, que é o preço só da correia de acessórios. Já o kit de corrente de distribuição que esse motor utiliza, encontrei aqui da Autolook por R$ 769. Mas este valor aqui de corrente de distribuição não vai entrar no somatório final de peças, pois não se trata de um item de troca periódico preventivo. Ou seja, né, estou colocando esse valor aqui apenas a título de curiosidade para o caso de eventualmente você precisar trocar, saber mais ou menos ali quanto vai gastar de peças, né? E esse é um kit composto por uma corrente, 2 polias, 2 guias e um tensor. Falando agora de filtros, todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 79, filtro de óleo 45, filtro de combustível R$ 45 também e o filtro de cabine R$ 36. Amortecedores, encontrei os 4 aqui da Monra, o modelo E-Spectrum, pressurizados a gás, por R$ 1.618. Se tratando aqui de um SUV médio pesado, eu diria que os preços aqui de amortecedores estão na média. Falando agora do óleo de transmissão, estamos falando de um carro de câmbio automático, né? Então também exige uma troca periódica ali do fluido do câmbio, né? E aqui a exigência da Hyundai com relação à norma desse fluido é a TFSP4. E um fluido aqui, um óleo que eu encontrei que atende a essa norma é o FebiBios, tem código 34608. E é uma transmissão que pega 7,1 litros, considerando a troca completa. Então, cotei 8 litros desse óleo, mais um filtro da Japan Parts, que também de nada adianta você colocar um óleo novo e continuar usando o filtro velho, não é verdade? Então, kit de 8 litros de óleo mais filtro fica por R$ 1.286. E é claro que esse aqui é o valor apenas das
peças, né, óleo mais filtro. Não estou incluindo aqui valores de mão de obra, porque pode variar muito dependendo da região que você mora, da oficina que você for levar, vai também depender do processo de troca que você vai fazer, se é por gravidade ou por máquina. Então, para cada realidade, o valor final dessa manutenção pode ser ainda mais elevado. Sendo assim, somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de uma X35 tração dianteira 2012 fica por R$ 7.866. E esse somatório aqui é só para você ter uma ideia de quanto fica essa cesta de peças padrão que eu faço aqui nos vídeos do canal. Tenho uma playlist completa com vários outros vídeos nesse formato que eu vou deixar ao final desse vídeo para você comparar com outro carro aí da categoria que você talvez esteja olhando para comprar e ver ali qual tem a cesta de peças mais acessível. Então, ao final desse vídeo, dá uma conferida lá. Mas voltando aqui, continuando falando dos custos para manter um carro desse agora em abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Aqui nesses 2012 já é equipado com motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol. Média de 5,39 o litro e esse carro tem um tanque de 58 litros de capacidade, então fica em R$ 312,62 para enchê-lo. E como que é o consumo, falando aqui em dados oficiais, né? Na cidade é um carro que faz 6,1 km por litro com etanol, 8,8 com gasolina. Na estrada, 7,3 no etanol, 10,5 com gasolina. É um carro com um consumo um pouco mais elevado, de fato. Mesmo na prática, você podendo conseguir números um pouco melhores, mas dependendo do trânsito, das condições do trajeto que você pegar ali, é um carro que tende a ser mais beberrão mesmo, infelizmente. Carro pesado, motor grande, câmbio automático, vai ser dessa forma. Sendo assim, ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com tanque cheio de etanol dentro da cidade, esse carro pode rodar 354 km. Se for com gasolina, 510. Já na estrada com etanol, 423 km, com gasolina, 609. O tanque, ele é de porte médio, não é um tanque grande, 58 litros. E o consumo é elevado, então a autonomia fica ali na média, tendendo a ser ruim. Dependendo de uma viagem mais longa, você vai precisar parar para abastecer. Mas falando agora aqui em lista de equipamentos, que é um dos grandes pontos positivos aí do X35, começando aqui pelos itens de série, nessa versão top de linha já vem com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, 6 airbags mais ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes, faróis de neblina, sensor de estacionamento traseiro e controle de tração e estabilidade. E os opcionais disponíveis são os bancos de couro, controlador de velocidade, faróis de acionamento automático, teto solar elétrico panorâmico, chave presencial, assistente de partida em rampa e de controle de descida. Para um SUV são itens acessórios aí bem-vindos com certeza. Sistema de som de série vem já com a central multimídia com as conexões de CD, GPS nativo, comandos no volante e câmera de ré. E opcionais de conexão Bluetooth e USB. Então, até bem completinho se tratando aí de um veículo porte médio, ano 2012, uma das versões aí da X35 mais bem equipadas. E isso é curioso de falar, né, em parte de equipamentos, porque esse carro até ali setembro de 2013, ele vinha importado da Coreia do Sul. Então vinha mais bem equipado. Os de setembro de 2013 em diante, quando esse carro foi nacionalizado, passou a ser montado aqui no Brasil, perdeu vários itens, por exemplo, controle de tração e estabilidade, os airbags laterais e de cortina, além da tração 4x4, que tinha disponível como opcional aí nesse ano de 2012, e o ar-condicionado digital. Então, eu digo que é mais interessante você pegar esse X35 aí de 2012 até início de 2013, mês de 2013, aí com esses itens disponíveis e também já com esse motor flex, que vamos falar dele agora na parte de conjunto mecânico, né? Que é o propulsor aí de código NU ou F4NA, que equipou vários veículos aí da linha Hyundai e Kia em vários anos modelo, né? Aqui na X35 é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente
e conta com variador de fase para os dois comandos, bem interessante. Potência, 169 cavalos na gasolina, 178 no etanol, a 6.200 RPM. Torque, 20 kgfm na gasolina, 21,5 no etanol, a 4.700 RPM. Mesmo tendo variador de fase para os dois comandos, esse torque máximo vem no giro mais elevado. Então, tem que esticar um pouco mais as marchas para ver todo esse desempenho aparecer. SUV médio pesado, 1.500 kg. Relação de peso-potência ainda é muito boa, 8,4 kg por cavalo. Desempenho mais que suficiente para garantir um 0 a 100 aí de 10,8 segundos, o que é na média para a sua categoria. Até porque aqui é equipado com câmbio automático de 6 velocidades convencional, é de código A6M-F1 também, amplamente utilizado aí pela linha Hyundai e Kia. Câmbio bem confiável, resistente mecanicamente falando. Se você cuidar da manutenção básica, ali a troca de óleo e filtro no tempo correto, é um câmbio que não costuma incomodar muito. Trocas de marcha suaves, sem trancos, como todo bom câmbio convencional acoplado ao motor por conversor de torque deve ser. Sistema de suspensão é independente nas 4 rodas, sendo McPherson na dianteira e Multilink na traseira. Bom controle de carroceria, boa estabilidade ao fazer curvas, passa bastante segurança, ao mesmo tempo em que passa um ótimo conforto ao rodar também, pré-requisitos básicos de um veículo dessa categoria. Além disso, o sistema de freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira, bem dimensionados para parar esses 1.500 kg de peso aí, muito bom. Sistema de direção elétrica tem a sua assistência variável de acordo com a velocidade, então ela fica bem leve para você fazer manobras ali, estacionar em baixa velocidade. Ao pegar a estrada, ela vai ficando mais pesada e você vai tendo uma percepção um pouco melhor ali, vai te dando mais segurança também para fazer viagens, o que é ótimo. Porta-malas 465 litros de capacidade, ok para a categoria, conta com banco traseiro rebativo e bipartido, então dá para aumentar ainda mais essa capacidade de carga se você eventualmente precisar. Falando então dos pontos positivos principais de se adquirir uma X35 aí nesse ano modelo, é o seu motor bem resistente, confiável, sem maiores relatos aí de quebras, problemas crônicos, aí já em sua versão Flex, né, de 2012 em diante, então te dá a opção de você utilizar etanol ou gasolina. No etanol você tem um pouco mais de potência, um pouco mais de torque, dependendo se você for viajar ali com 4 ou 5 pessoas, mais bagagens, pode fazer a diferença aí um combustível para o outro. Bom desempenho, com certeza, é um carro que tem uma boa relação de peso-potência, como já falamos. Câmbio também bem confiável, robusto mecanicamente falando. Boa lista de equipamentos, ainda mais se você pegar com a maioria daqueles opcionais que vinha disponíveis, né? Então, tinha lá o banco de couro, chave presencial, assistente de partida em rampa, itens aí que, se você encontrar num carro desse usado aí já disponível, pode aumentar ainda mais a sua relação de custo-benefício. Carro de bom espaço interno também, para quem vai no banco traseiro, porte médio, na verdade. Suspensão bem resistente, confiável, não quebra ali com facilidade. Tem buchas ali bem dimensionadas para o peso desse carro, que é ótimo. Boa altura do solo, vamos falar aqui de alguns números bem interessantes para você que precisa pegar uma estrada de terra, um off-road um pouco mais leve. Olha só, 28,1 graus de ângulo de entrada, 26,9 de saída e 17 graus de ângulo central. Números muito bons aí para um SUV médio. Altura mínima do solo de 170 milímetros, então também vai vencer lombadas e entradas e saídas de rampas de garagem com facilidade. Ângulo de rampa máxima que esse carro pode subir é de 45 graus, então também ótimo. Consegue atravessar uma profundidade ali de água de 50 milímetros ou 5 centímetros. Ali no alagamento um pouco mais raso, dá para sair lá na frente. Claro que não é recomendável entrar com nenhum carro aí em alagamentos aí, né? Você pode se dar mal, né? Pode pegar uma parte mais funda e colocar a sua segurança e de quem está com você em risco, né? Mas aí de fábrica tem esses dados aí disponíveis. Além disso, é um carro que suporta uma inclinação lateral de até 44,2 graus também, ali numa configuração um pouco mais off-road, bem interessante. Capacidade de reboque sem freio, 750 kg e com freio, 1.600 kg. Então, dá para levar uma carretinha ali com mais bagagem, se você quiser. Dá para puxar um trailer com freio de até 1.600 kg. Então, muito bom, com certeza. Carro bem valorizado hoje no mercado, por isso teve uma alta inflação, como vimos aqui em números. É um carro que você não vai perder muito valor com ele, provavelmente aí num médio ou longo prazo,
com certeza. Carro também que oferece uma ótima relação de custo-benefício pelo que ele cobra, né, no seu preço, ele entrega bastante também em equipamentos. Mas ele tem seus pontos de atenção que valem ser ressaltados aqui, né? Consumo vai ser sempre mais elevado, infelizmente, não tem muito o que fazer. Falei que ele tem computador de bordo disponível, mas não tem muitas funções ali. É mais um display ali mostrando distância percorrida, relógio, algumas funções ali mais simples. Ele não indica, por exemplo, o consumo médio. Então, é algo que eu considero bem negativo num carro desse porte, que oferece tanto em equipamentos, faltar ali a informação de consumo médio, que eu diria que é a mais importante de um computador de bordo. Falta Isofix também, aí jogando contra na questão da segurança, um carro que tinha disponível até assistente de controle de descida, mas não tinha o Isofix, né? No mínimo curioso. Freio de estacionamento é do tipo pedal, muita gente não gosta dessa solução, né? Pode incomodar um pouco, só que a contrapartida é que libera mais espaço ali no console central para um apoio de braço, para um porta-objetos, mas tem aquele sistema um pouco mais antiquado para você liberar o freio de estacionamento. Manutenção vai ser mais cara, infelizmente, né? Vimos isso aqui em vários componentes de manutenção preventiva, né? Por exemplo, amortecedores um pouco mais caros, pneus bem caros, geralmente discos de freio também. Então, é um carro para você se preparar financeiramente melhor para adquirir e manter. Parte de seguro também pode ser um pouco mais elevado, né? Peças de acabamento externas ali também costumam ser um pouco mais caras. É um carro com a visibilidade externa não das melhores, tem pouca área vidraçada, é um carro com a linha de cintura um pouco mais alta, ali solução de design da época mesmo, mas que numa manobra ali, numa baliza que você for fazer, você tem que ter uma atenção redobrada, né? Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do X35, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final, como eu prometi, aquela playlist com vários vídeos nesse formato, para você que ainda está pensando no X35, talvez uma Tucson um pouco mais antigo, até do mesmo ano modelo, talvez um EcoSport, um SX, um carro da categoria, ou até de outras categorias. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.